Aleluia. Abra em Hebreus capítulo 5, carta aos Hebreus, capítulo 5, e o versículo de número 4. Queridos, nós estamos encerrando hoje o nosso seminário sobre igreja e sobre liderança. E hoje nós vamos falar muito sobre liderança, sobre governo da igreja. Na verdade, esse é o propósito do nosso encontro hoje. E vai ser muito esclarecedora a ministração nessa noite. Eu até recomendo que você encaminhe, posteriormente essa palavra, ouça, porque ela vem num momento muito urgente e necessário. Eclesiologia e liderança cristã, nós vamos falar hoje então sobre governo e liderança da igreja. Esse é o tema hoje. E talvez você nunca ouviu uma palavra nessa abordagem. Eu mesmo nunca ouvi na igreja uma palavra com esse viés. Os tipos de governo da igreja e a liderança em uma igreja local. Hebreus capítulo 5, versículo 4, a Bíblia Sagrada diz assim: e ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Chama a atenção aqui, quando o autor aos Hebreus diz, a não ser quando chamado por Deus. Ele está falando daqueles que Deus chama para o ministério, daqueles que Deus chamam para a obra, aqueles que têm uma vocação, que têm desejo. E ele vai dizer então que não é quem quer, não é a pessoa que vai atrás, não é? Na verdade, isso acontece quando Deus, enfim, chama, e Ele chama pelo nome. Ele está citando aqui Êxodo 28, versículo 1. O autor aos Hebreus está fazendo uma referência a Êxodo 28, 1, quando Deus fala para Moisés: traga o teu irmão Arão e os seus filhos, para que eles sirvam na minha presença. Então Deus chama Arão pelo nome, e fala o nome dos filhos de Arão. E aqui o autor aos Hebreus diz que ninguém de verdade se envolve com a obra de Deus, se não for um chamado. Diga para quem está do seu lado: irmão, você tem um chamado da parte de Deus. Aleluia! Tome o seu assento. Governo e liderança da igreja. Se não tivesse, não estaria aqui. Se não tivesse, não estaria conectado. O Espírito Santo tem propósito nisso. Governo e liderança da igreja. Me dê um minuto, rapidamente, para uma brevíssima revisão aqui. Nós falamos o que é a igreja, povo de Deus, chamado para fora do mundo, para ser um ajuntamento de pessoas santas. E nós dizemos então que a igreja é essa comunidade de um novo povo. Deus criou um povo diferente, que não é mais judeu e nem gentio. Na ótica do Antigo Testamento, ou era judeu, e quem não era judeu era um pagão, um bárbaro, ou gentio, numa linguagem do Antigo Testamento. Só existiam esses dois tipos de pessoas. Mas quando Cristo vem, e Ele planta a igreja, e Ele derrama o sangue dEle, e Ele executa esse projeto de Deus desde o início, e eu venho dizendo aqui, igreja não é algo improvisado, igreja não é porque Israel não deu certo e Deus plantou a igreja é o propósito de Deus, sempre foi. E Deus pega então o judeu e Deus pega o gentio e faz de todas as nações, povos, línguas e raças, um outro tipo de gente. Que tipo de gente é esse? A igreja. Igreja, não importa a nacionalidade, não importa a etnia, são todas aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus. Agora são povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? A igreja, num sentido espiritual, ela é única, ela é universal, ela é católica, só tem uma em todos os tempos e lugares. E se você não ouviu a primeira ministração e agora assustou quando eu falei católica,
porque a palavra católico significa universal, único. Ainda que uma religião ou denominação tenha tomado posse, né, desse nome, mas a igreja sim, ela é universal. Em todo o universo só tem uma igreja, não tem duas, nem três, é apenas uma. Ela é santa, ela está separada do mundo, e por isso ela é uma igreja diferenciada. Então, amados, nós viemos falando disso e falamos também que nós, como igreja, precisamos ter membresia. Nós precisamos congregar. A Bíblia nos ensina a viver em comunhão, um cuidando do outro. É princípio e é mandamento bíblico. Ninguém é igreja sozinho, até porque é um contrassenso. Igreja significa assembleia. Assembleia comigo sozinho, não é? Então não faz sentido. Igreja é a gente suportar um ao outro em amor. Lá na primeira ministração nós falamos muito sobre isso, sobre igreja. A segunda, sobre a necessidade de membrar em uma igreja. A terceira ministração nós falamos sobre disciplina. Endosso e sustentação bíblica. E eu te recomendo a ver a terceira ministração sobre como aplicar a disciplina bíblica. Jesus ensina como fazer isso. Paulo ensina como a gente tratar uma pessoa que está assim, né, meio fora da fé, desalinhado. Terceira ministração. E hoje nós vamos falar então sobre os tipos de governo da Bíblia e também a liderança em uma igreja local. Vamos aqui para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Dentro dessa proposta, igreja, povo de Deus, precisa membrar, tem que ter disciplina, já naturalmente exige que haja uma liderança. Como aplicar doutrina, como batizar, como ministrar a ceia, como ter um padrão de comportamento se não há liderança? Onde não há liderança, não tem controle, não tem projeto, não tem meta, não tem execução, não é? Então há uma necessidade, como igreja, povo de Deus, como membresia e para aplicar disciplina, exige algum tipo de governo, algum tipo de administração, uma administração macro. E aí nós enfrentamos um problema, porque a Bíblia não nos dá um manual de governo, não dá. Olha, tem que administrar a igreja assim, não. A Bíblia é um livro de princípios, e não um livro de práticas, manual, 1001 utilidade, como fazer isso, aquilo. A Bíblia não nos preceitua uma forma exclusiva e definida de governo, por isso que são governos, excelentes igrejas, gente salva, mas que a igreja está liderada e conduzida através de uma forma diferente de governo de igreja, ou governo eclesiástico, né? Eclesiástico diz respeito à eclésia, à igreja. Então, irmãos, quais os tipos de governos existentes dentro de uma denominação, de uma religião, né, de uma igreja cristã, digamos assim? Vamos ver aqui quais são as possibilidades. Eu cito aqui Meir Pierman, ele é um judeu messiânico, ele é convertido ao cristianismo, e ele tem um livro sobre teologia sistemática, conhecendo as doutrinas da Bíblia. E eu peguei um texto aqui interessante, que Meir Pierman diz assim: o que o Senhor fez para a igreja foi algo mais elevado do que uma organização, um tipo de governo. Ele não fez isso. Ele concedeu para a igreja a sua própria vida, tornando-a em organismo vivo. Agora, olha a ideia dele, o tanto que é interessante. Ele fala que assim como um corpo vivo se adapta ao meio ambiente, igual o nosso corpo, está frio, você vai acostumando com o frio, daqui a pouco já não precisa daquele tanto de roupa, não é assim? Os primeiros frios do inverno, a gente põe aquele tanto de roupa, daqui a pouco acostuma,
A gente vai nesses países frios, as pessoas estão de bermuda e camiseta, porque o corpo se acostuma ao meio ambiente. E aqui, esse teólogo diz que a igreja, como corpo de Cristo, é semelhante a isso. Ela tem liberdade de escolher a sua própria forma de organização, segundo a necessidade, segundo a circunstância. Então não há na Bíblia, e a gente vai ver isso, tem pró e tem contra, não tem um modelo perfeito, tá? Primeiro modelo é o governo episcopal. O que vem a ser um governo episcopal? É aquele governo exercido por um bispo, um episcopos. E a palavra episcopos, bispo, significa acima, aquele que vê além, o líder, aquele que coordena. As igrejas com governo episcopal são aquelas que têm um líder que comanda, que lidera. E é interessante, fala, pastor, mas tem biblicidade para isso? As cartas que Jesus escreve em Apocalipse, ele não escreve para a igreja, ele escreve para o pastor. Diga ao anjo da igreja tal, para tomar providência na igreja, porque o negócio é com ele, né? Então a gente vê referências, e aqui só fazendo uma citação, que as 7 cartas de Apocalipse que Jesus escreve, são dirigidas ao pastor, ao líder, para ele tomar providência, não é para ele levar e votar na igreja o que tem que ser feito. Então é interessante isso, né? Situações em que Paulo pegava um líder e mandava, vai lá e assume aquela igreja, coloca isso aqui, põe ordem, vai para cá e vem para lá. Então esse é um governo episcopal da igreja que tem uma liderança, não é? A Assembleia de Deus tem um tipo de governo episcopal. No campo de Campinas, o Bispo Ides é o nosso líder, não é? Pastor Benjamin, amanhã você está transferido para sei aonde? Sim, senhor. Sim, senhor, né? O nosso estilo de liderança é episcopal, como a igreja católica é episcopal, só que em nível mundial, é um líder no mundo. As Assembleias de Deus são dentro de um campo, ligado a uma convenção e ligado a uma mesa diretora. Mas, em síntese, nós temos esse tipo de governo. A igreja anglicana na Inglaterra, a igreja grega e outras igrejas, enfim, que tem esse estilo, onde tem um líder. Vantagens: são mais empreendedores, porque o líder quer fazer, é dinâmica a decisão, faz, arruma, é rápido. Vantagem: os resultados são rápidos, não tem burocracia no processo, só se não quiser fazer mesmo. E o crescimento e o contentamento do povo de Deus é muito bom, quando é um homem de Deus que está na liderança, é óbvio, não é? Quando é um homem de Deus que está ali colocado por Deus, como foi na época dos reis, dos profetas, então a obra de Deus vai muito bem. Agora, nem tudo é perfeito, não é? Em todas as áreas humanas, existem aquelas pessoas que são orgulhosas, vaidosas, aquelas pessoas que querem, né, e deixa Deus de lado. Infelizmente a igreja não está fora disso daqui. Os riscos do governo episcopal é o risco da simonia. O que é simonia? Simonia faz uma alusão, irmãos, àquele Simão, o mágico, lá de Atos dos Apóstolos. A Bíblia fala que ele converte, ele era um mágico encantador, mas quando ele vê os apóstolos orar e botar a mão, e o Espírito Santo descer, ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, me vende esse dom aí, quanto que você quer? Você me transferiu o dom de orar e batizar. Ele achou que era uma mágica, igual que veio para a igreja, mas não converteu. Mas Pedro deu uma advertida dura, e ele já era cristão, já estava lá, Filipe pregou e ele converteu, não é?
Mas ele queria comprar, então por conta de Simão, simonia, é gente que dá presente em troca de consagração ou de posto, é gente que compra função. Então, querendo ou não, a função do bispo, do episcopos, ela acaba atraindo pessoas com uma maneira indevida, né? Então há o risco sim de simonia. Outro perigo grande da igreja dos nossos tempos é encarar o governo episcopal como uma forma hereditária, onde o pai talvez até trabalhou muito e criou um ministério, e aí ele acha que agora tem que ser o filho. Não é bíblico isso, é um perigo isso nesse governo, e nós precisamos orar pela igreja. Agora eu acho interessante, porque quando está tudo bem, a igreja vai em paz, glória a Deus, a obra está boa, aí os papais querem colocar os filhos, os genros e a família, mas no tempo de perseguição, em tempo de martírio, não, meu filho, vai tocar lavoura, vai ser advogado, deixa Deus levantar, o vice assume. Tem um vice aí, eu vou passar para ele, está comigo há muitos anos, né? Agora não, o vice está aí, às vezes trabalha, transpira, está lá, é homem de Deus, foi chamado para aquilo, mas na hora de passar, fala, eu quero, mas eu quero passar para o... Então, é um problema sério que a igreja, infelizmente, nós vivemos e precisamos orar para que isso aí passe antes de Deus permitir uma perseguição, porque aí acaba esse tipo de coisa também. Centralização demasiada em pessoas vaidosas, a sensação de infalibilidade, porque ele fala, só Deus me usa, Deus só usa a mim mesmo, né? Eu que estou sentado aqui no trono. E o risco disso é que talvez os próprios liderados comecem a cultuar o líder, porque é ele que manda, ele que consagra, ele. Então, tem pró, a igreja cresce, anda, mas tem contra. Segundo tipo de governo, presbiteriano. O que é o tipo de governo presbiteriano de igreja? É quando não é uma pessoa que lidera, mas é um presbitério, um grupo de obreiros escolhidos pela igreja, que reúnem para tomar as decisões, né? Então esse aqui é interessante, o sistema de governo presbiteriano. Lá em Atos capítulo 6, a Bíblia fala que quando foram eleger os apóstolos, já tinham os apóstolos que Jesus escolheu. Então obreiros do altar já existia, mas não tinha a equipe diaconal. A Bíblia diz que quem elegeu os diáconos foi a igreja, foi a comunidade, através ali dos apóstolos. Mas quem homologou e deu posse foram os apóstolos, né? Os apóstolos que representaram a igreja. Então é um tipo de governo presbiteriano que é comum nas igrejas luteranas, igrejas de origem escocesa, presbiteriana, que já tem esse próprio nome, não é? Eles resolvem através de assembleia, de sínodos, de sessões e por aí vai. Vantagens: distribui a liderança, descentraliza a responsabilidade, preserva, né, a membresia de um modo geral, porque compartilha responsabilidade, e a liderança é eleita pela própria igreja. Não há foco em uma só pessoa. Agora tem desvantagem. Demanda pessoal de pessoas, com demanda um com o outro, atrapalha a obra do Senhor. Burocracia demais no processo, falta de acordo, confusão, porque quando o presbitério dá para complicar, irmãos, demora na realização dos projetos e ações, falta de um responsável quando tem falha. Ninguém é responsável, porque o que é culpa de todos não é de ninguém. O que é responsabilidade de todos não é de ninguém. Então acaba pulverizando a culpa e a responsabilidade. Mas tem um terceiro tipo de governo, episcopal, um líder.
Presbiteriano é quando é uma liderança representativa. A igreja elege, escolhe. Agora tem o governo congregacional. O que é o governo congregacional? Esse aqui, a assembleia reúne e decide. Reúne a igreja para ver a cor que nós vamos pintar o fundo aqui. Quem quer preto, levanta a mão. Quem quer cor de rosa? Tem alguma outra cor que... Aí, irmão, não, e dá, né? O congregacional é um autogoverno. É a assembleia que decide. Os líderes conduzem a reunião. E aqui é interessante porque lá em Mateus 18, aí a gente, né? Mas Mateus 18, que é aquele processo de recuperar alguém que caiu, primeiro você fala, segundo você leva a testemunha, terceiro você leva para a igreja. Jesus fala igreja, assembleia. Ele quis dizer liderança da igreja. Ele falou igreja. E a igreja tem autoridade de julgar aquela pessoa, excluir ou sei lá, fazer o que com aquela pessoa. Então seria o seguinte, leva para a igreja que a igreja vai resolver. O poder está na mão, é um governo da igreja democrático. É democrático, não é? O outro é autocrático, porque tem uma autarquia ali, algumas pessoas que decidem. E o outro, ele é monárquico, digamos assim. É uma pessoa que decide. Só para os irmãos terem um paralelo político que me veio a ideia aqui agora. E irmãos, o governo congregacional, isso aqui eu escrevi. De repente você pensa diferente, eu respeito. Vantagens. Envolvimento de toda a assembleia nas decisões. Tá bom, todo mundo, irmão, vamos fazer, se decidir, é importante. Distribui a liderança, descentraliza a responsabilidade, não tem uma pessoa só no foco, toda a igreja é engajada. Agora, tem riscos. Dificuldade em chegar a um consenso em virtude dos múltiplos pontos de vista. Quando não tem consenso e dá muito desgaste pessoal nas discussões e fica discutindo, né? Se compra cadeira de braço ou sem braço, se leva o som para arrumar ou não, tá? Burocracia, aumento de despesa, demora nos processos, divisão da assembleia, porque tem aquela equipe que pensa diferente. E acaba, às vezes, dividindo a reunião. Demora na realização de projetos e falta de alguém responsável. Porque culpa de todos, não é culpa de ninguém. Pastor, qual que é o melhor? Depende. Depende da situação, depende da realidade. Por que que os ministérios, a exemplo da Assembleia de Deus, são tão profícuos e entram, você vai nos setores, contra as outras igrejas e contra a Assembleia de Deus. Igreja congregacional que nós temos aqui, nós temos igrejas independentes, congregacionais, batistas. As igrejas batistas, aí tem as renovadas, né, presbiteriano que tem um líder, assim, são as mudanças, mas a gente está falando dentro da lógica normal, tá ok? Então, o governo congregacional, as igrejas batistas são congregacionais. Aí você vai na cidade e sai contando quantas batistas, quantas presbiterianas, quantas assembleias tem. Porque a assembleia, então tem pró e tem contra, não é? A gente, modo de governo, tem gente que vai ficar e tem gente que vai ser salvo. Depende da intenção do coração. Por isso eu coloquei a fala do Mir Pirman, né? Que eu achei muito interessante. Cada situação requer uma situação. Amém, irmãos? Então são os tipos de governo de igreja. Que, né? É importante que a igreja saiba disso. Número 2. A liderança na igreja apostólica. Eu gosto de usar a igreja apostólica, porque particularmente eu tenho dificuldade com igreja primitiva. Primitivo dá ideia de, sabe, rústico, igreja sem forma, primitivo, isso é primitivo demais. Não, ali é o padrão de igreja que a gente tem que olhar.
Então eu chamo de igreja primeva, igreja dos primeiros dias, igreja dos apóstolos. Eu tenho dificuldade com o significado da palavra primitivo, né? Você fala primitivo, lembra do homem da caverna, né? Não, é a igreja dos primeiros dias da igreja. Então a liderança na igreja apostólica, meus irmãos, ela se demonstra como parâmetros para nós, e a gente consegue identificar ali algumas coisas que são muito interessantes na liderança no início ali, tá? E o que nós observamos? Que ela tinha 2 grandes ministérios. O primeiro ministério era geral, era aquele ministério dos apóstolos que saíam plantando igreja, os 12, não é? Era um ministério profético. Tinham profetas que saíam pregando, entregando a profecia e pregando. Tinha evangelistas. Esses ministérios, eles não eram locais. Paulo, qual igreja que era Paulo? Apolo, Timóteo. Eles ficavam plantando igreja, criando e sempre andando e caminhando. Então eram ministérios gerais. E aqui eu coloco Efésios 4:11, onde Paulo escreve que Jesus mesmo concedeu uns para apóstolos. A palavra apóstolo quer dizer enviados. Agora preste atenção na palavra uns. Vem comigo, preste atenção na palavra uns para apóstolos, outros para profetas, prega, ministérios gerais, outros para evangelistas. Agora eu chamo a sua atenção, outros para pastores e mestres. Não está escrito outros para pastores e outros para mestres. A tradução mais correta desse grego aqui deveria ser, e outros para pastores mestres. Porque o pastor que não ensina não deveria pastorear. A função pastoral é ensino. O evangelista, o profeta e o apóstolo, eles têm ministérios itinerantes. Eles vêm e falam aqui e acolá. Mas o pastor, ele tem que ter conteúdo. Ele tem que ensinar, ele tem que mudar vidas com a palavra. E por isso não é uns para pastores e outros para mestres. O correto ali seria hífen, outros para pastores mestres. Essa seria a tradução mais correta desse texto. Agora veja, meus queridos, que são ministérios gerais, com exceção do pastor. É gente que vai. Eu até trago aqui, irmãos, uma outra curiosidade, preste atenção. A única referência no Novo Testamento que chama líder de pastor é essa. A única referência no Novo Testamento que chama líder de pastor é essa. No Novo Testamento, quando fala pastor, está se referindo a Jesus. As outras referências é presbítero, ancião, bispo. O único lugar que chama líder de pastor é aqui, pastor mestre. As outras palavras pastor estão se referindo a Jesus Cristo, Senhor. Eu coloquei no final desse material de PDF um arquivo como anexo que você vai receber. Não dá tempo da gente falar dele, mas eu gostaria muito que você lesse. É um documento chamado Didache. O que é o Didache? Ou Didache em português. O Didache é um documento que foi descoberto aqui há algumas centenas de anos atrás, e ele foi escrito entre o ano 60 e o ano 90 depois de Cristo. Ele é considerado um discipulado, um catecismo. O Didache vai falar que ninguém seria considerado profeta de verdade se ele ficasse mais do que 3 dias num lugar. Profeta que ficou mais do que 3 dias num lugar, ele é falso profeta, Didache. E ainda fala mais, o profeta que pedir dinheiro é falso profeta.
A Didarrê fala assim: se um profeta profetizar que você tem que fazer uma festa, um banquete, e ele participar, é falso profeta. Olha, irmão, Deus está mandando você fazer isso, agora eu não posso participar. Então é interessante, porque ele tem coisas muito relevantes, porque o Didarrê foi escrito na época em que o material do Novo Testamento foi escrito. Paulo estava escrevendo. Os apóstolos e Mateus, Marcos, Lucas e João estavam escrevendo os evangelhos. Então surge a Didarrê, que era uma norma geral de ação da igreja. Você vai receber uma cópia dela, que eu coloquei como anexo aqui. Não dá tempo de falar mais coisas, mas são 5 páginas, você lê rapidinho. Para mim é um banquete, quando eu paro para ler um material desse. Imagine, você lê algo da época da Bíblia. Meu Deus, é maravilhoso. Tem mais informações, você vai ler depois. Então, pastores mestres, e não outros pastores e outros mestres. Quem se aventura a pastorear e não é dedicado ao ensino, à leitura, ao conhecimento, ele está na função errada. Porque pastor tem que ser mestre, tem que tirar dúvida, tem que ensinar, tem que instruir, não é? Às vezes o evangelista, ele tem uma mensagem, sai pregando ela e mundo afora, amém, mas para ficar com a igreja, tem que ter conhecimento. Segundo, ministério geral e o ministério local. Qual que é o ministério local? Os presbíteros e os diáconos. Está cheio de referência o material, nós não temos tempo de falar, mas no Novo Testamento a Bíblia fala dos obreiros gerais que vêm, apóstolo, profeta e evangelista, e os obreiros locais. Eu acho interessante aqui, pastores, obreiros, porque nós temos aqui os obreiros do altar, e aqui os obreiros da equipe diaconal, ó, altar e diaconal. Os 2 braços de uma igreja local, altar espiritual, liturgia, trabalho e cobertura espiritual, e equipe diaconal, que também é espiritual, mas é prática, tá? Então desde o início da igreja tem essas 2 figuras, vocês vão receber com muita referência esse material. Aqui eu coloco uma observação, eu fiz uma tabela só para você receber depois, agora não vai dar tempo de falar. Os presbíteros, bispos, pastores e ancião são sinônimos. A Bíblia chama de ancião, de bispo, de pastores. Inclusive tem um segundo anexo nesse material, que eu falo sobre o ministério da anciania. Os anciãos tinham um papel no Antigo Testamento importantíssimo. São 10 referências bíblicas, eu quero que você leia depois sobre as curiosidades do ministério de anciania que está em anexo aqui. Agora preste atenção, irmãos. Os presbíteros, obreiros do altar, 15 qualidades para cumprir. Os diáconos, 9. As diaconisas, resumindo em 4. Então, 1 Timóteo capítulo 3, Paulo escreve para Timóteo como ele pastorear uma igreja local, e ele fala obreiros do altar e equipe diaconal. A igreja tinha 2 braços, toda a igreja local, e elas eram meio que independentes, não tinha um governo central, esse negócio de Pedro, Papa, não era assim. Plantavam uma igreja e eles tinham o dever de obedecer à doutrina dos apóstolos, mas no local a decisão era da igreja, não havia subordinação, tá? Então é importante que a gente entenda isso. Bom, a liderança bíblica na igreja hoje, para a gente caminhar aqui, tem muita coisa que os irmãos vão ver, segunda-feira no último compartilhamento. Eu quero pedir aos líderes que encaminhem esse material para todos os membros da igreja, desde o primeiro encontro nosso. A liderança bíblica na igreja hoje. Nenhuma igreja tem condições de se manter saudável e muito menos de crescer se ela não tiver uma liderança saudável.
se ela não tiver um grupo de homens e mulheres verdadeiramente chamados por Deus, vocacionados e que se entregam sabendo que ninguém envolve de verdade com isso, se não foi chamado por Deus. A igreja precisa de gente vocacionada, de gente que Deus chamou pelo nome. Eu conto com você, do jeito que eu chamei Arão, eu chamo você. A liderança da igreja, irmãos, faz toda a diferença, para que nós exerçamos o papel da igreja em relação a Deus, que é adoração, em relação à igreja mesma, que é cuidar um do outro, ter comunhão, e em relação ao mundo, que é evangelização. Se nós não tivermos uma liderança, se nós não tivermos um grupo, isso aqui não vai acontecer. No Antigo Testamento, para a liderança dar certo, ela tem que ser bíblica. No Antigo Testamento nós temos em Êxodo 18, o exemplo do conselho de Jetro para Moisés. Moisés tinha 2,5 milhões de pessoas. Saiu do Egito. Olha aqui para você entender uma coisa. Até esse momento, Israel era um clã, porque Jacó desceu para o Egito com 70 almas. Jacó, quando foi para ficar com José, eram 70 pessoas. Então, até eles irem para o Egito, era um clã nômade, que ficava andando de lugar em lugar. Agora, 400 anos depois, quando Moisés sai do cativeiro com o povo, eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Dizem, 2,5 milhões de pessoas andando pelo deserto. Não, você não ouviu errado, 2,5 milhões de gente, andando pelo deserto na direção da terra prometida. Que jornada terrível! Um dia Jetro vai visitar Moisés e vê Moisés descabelando, gastrite, aquele problema tudo, e o Jetro, sogro de Moisés, Êxodo 18, só olhando. E é interessante que Jetro fala assim: isso que você está fazendo não está correto, e não vai dar certo. Versículo 17 e 18. Irmãos, um líder escutar isso aqui é horrível, né? O que você está fazendo não é bom, e não vai dar certo. Moisés falou, eu acredito que ele quis impressionar o sogrão. Quando seu sogro chega, você quer mostrar, né? Ô sogrão, cuidando direitinho da nora aqui, da sua filha, da minha esposa. Só que o sogro chega e fala, não é bom o que você faz, e você não pode fazer isso sozinho, não vai dar certo. Moisés estava acabado, o povo insatisfeito, porque ele centralizava tudo nele. Aí, a Bíblia fala que ele dá um conselho para Moisés. Primeiro, você tem que ter foco, Moisés. Você tem que ter ação definida. Irmãos, tem hora que eu ponho no silencioso, largo para lá, e vou orar, e vou estudar, porque se eu ficar dando endereço, telefone, pastor, manda o contato, não vai ter estudo bíblico. Tem que ter foco. Moisés, cuida da palavra e da oração. Foi isso que Jetro falou para ele. Ensina a lei para o povo. Você é sacerdote, leva as causas do povo para Deus e prega. Uai, meu sogro, e os problemas? Você vai separar líderes. E é interessante que ele diz o seguinte: você vai separar gente capaz, versículo 21 a 23, temente a Deus, judeu de verdade e que odeia a avareza. Não é todo mundo que pode ser líder. Tem gente que aproveita da situação. Então Jetro fala assim: separa líder de verdade, que teme a Deus, que não é avarento, ganancioso, safado. Você vai pôr raposa no galinheiro? Não. E aí você coloca a responsabilidade neles. Líder de 50, de 10, de 50, de 100, de 1000. Esse aqui dá conta de cuidar de 10, você vai cuidar de 10. Você dá conta de 50, você dá conta de 100, você dá conta de 1000.
distribua responsabilidades. Irmãos, isso aqui tem 3.000 anos, mais de 3.400 anos. Moisés existiu cerca de 1.400 antes de Cristo. Então ele pegou aqueles 2,5 milhões de pessoas e fez grupos de 10. Grupo de comunhão. Eles atravessaram, enfrentaram o deserto, guerra, tribulação, mas um foi cuidando do outro até chegar na terra prometida. Amém, irmãos? Então a liderança, a Bíblia nos ensina como fazer isso. Você vai ver aqui, liderança no Novo Testamento que nós podemos pegar aqui como referência. Jesus, disparado. Ele ministrava para a multidão. Ele mudou a história do mundo, sim ou não, irmãos? Jesus mudou, é antes e depois dele. Mas ele escolheu 12 e ministrou na vida dos 12. Você sabia que a única vez que Jesus escreveu foi na areia? A única coisa que ele escreveu foi na areia. Apagou e eu não sei o que ele escreveu. Quem escreveu foram os apóstolos, os discípulos que ele treinou. Porque ele pegou 12 homens, pregava para a multidão, discipulava 12. Morreu, subiu, falou: pai, está consumado. Os 12 ficaram, um traiu, entrou outro no lugar. Mas 12, não é a quantidade de líder, de pessoas que reporta ao líder, é a quantidade de pessoas que são alcançadas com quem o líder treina. Preste atenção nisso. Não é a quantidade de gente que faz fila para falar com o líder, é a quantidade de gente que é abençoada porque o líder treina pessoas. 2.000 anos se passaram e nós estamos aqui como igreja, porque Jesus fez a coisa certa. Ele discipulou 12. Grupo de comunhão, irmãos. Olha isso. Você não pode ficar fora. Você tem alguém que sente sua falta, alguém que liga: o pastor, eu não dou conta. Eu sei que a Simone não veio, porque ela estava arrumadinha para vir, passou mal, ficou. Eu sei que ela não veio, mas como é que eu vou saber? Mas é coisa simples. Você entendeu? Você tem que ter amizade dentro da igreja, você tem que ter um grupo de 10, de 12, de 15, de 8, onde você relaciona. Cuide de alguém, seja cuidado por alguém, porque se não for assim, não vai dar certo. Pequeno grupo de comunhão. Outro exemplo, a igreja apostólica, em Atos capítulo 2, versículo 42, você vai receber esse material, fala que eles viviam no templo, onde os apóstolos ensinavam. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui, o templo era emprestado dos judeus, porque a igreja não tinha templo. Os apóstolos iam para lá, geralmente para o pórtico de Salomão, a igreja reunia, eles pregavam, até começar a perseguição, porque quando começou a perseguição, nem lá no templo eles podiam ir mais. Pastor, como que eles tomavam ceia? Como é que eles conheciam um ao outro? De casa em casa. Aí eu te pergunto, naquela época, 2.000 anos atrás, uma casa cabia quantas pessoas? Eu fui na casa da sogra de Pedro, lá em Cafarnaum, o alicerce do que seria a casa. Irmãos, é uma caverninha do tamanho daqui na coluna ali. 8, 10 pessoas no máximo. A igreja reunia de casa em casa para tomar ceia, para comer pão, para conversar, para orar, para fazer campanha. Daqui a pouco começou a perseguição e a gente cantou um hino que a igreja não parou. Sabe por que não parou? Porque o templo de Jerusalém foi destruído, mas a igreja não. Se fecharem aquelas portas, se derrubarem esse prédio, a igreja não pode parar. Porque a igreja não é concreto, ferro e brita. Igreja é gente. Você tem que ter comunhão com alguém, você tem que visitar alguém, você tem que ser visitado por alguém, mas não fica, cadê não, é grupo de 10, de casa em casa. Hoje eu passei o dia todo debruçado nisso, deu até vontade de falar: irmãos, vem para a ceia, quando chegar aqui, falar, toma o kit,
vai para a casa de alguém, toma ceia com ele. Hoje vai ser assim. Pega alguém aí, vai para a casa dele, toma ceia e vai embora. Porque se fechar o templo, acabou, agora eu não vou mais na igreja, agora só, aí não tem internet, está quase estourando uma guerra mundial aí, os irmãos sabem, o satélite não funciona, não tem transmissão, não tem culto no templo, e aí? Tem alguém que vai te visitar, e tem alguém que você vai visitar, igreja. Então nós precisamos de seguir o exemplo da igreja, irmãos. E era uma igreja da maioria pobre. Atos capítulo 6 fala que começou a ter problema, porque as viúvas dos gregos achavam que não eram cuidadas. Tiveram que chamar diácono, porque só tinha apóstolo. Nomearam os diáconos. E a igreja, 3.000 almas da noite para o dia. Daqui a pouco mais 5.000 almas. A igreja não estava preparada com obreiros para tanto crescimento. Olha que problema bom, né? Mas os apóstolos começaram a fazer líder, obreiro. Veio a perseguição, esse povo espalhou pelo mundo todo e plantou a igreja nos 4 cantos da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E é por isso que a igreja chegou no Brasil. Porque a igreja não é templo, não é prédio. Igreja não é denominação e nem CNPJ. Igreja é gente que é povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo de Deus. Quem é povo de Deus aí? Vamos amar, vamos relacionar, vamos cuidar uns dos outros. Não tem um líder no mundial, não tem, irmãos, igreja é templo do Espírito Santo. Então são exemplos que nós temos para aprender o que é a igreja. E eu encerro dizendo que a igreja não é um campo de futebol, onde um grupo joga e a multidão assiste. Isso aqui está cheio de gente, ó. Igreja não é campo de futebol, onde a gente vai para assistir, gostei, não gostei. Não, está tudo errado. Igreja é um campo de guerra. Eu preciso atuar como igreja. Eu preciso entender que eu sou chamado. Quantos são chamados por Deus aqui? Eu sou chamado pelo nome. Eu sou crente. Tem crente aqui? Tem crente? Eu vou assistir o culto de casa. Não, você é a igreja. Você está aí orando, intercedendo para Deus falar e levantar crente que luta, que ora pela igreja, que evangeliza, que é crente de verdade, que dá testemunho, que tem caráter de Cristo. Igual os crentes lá da igreja dos primeiros dias, onde eles passavam, eles pregavam e eles evangelizavam. O eunuco está lendo a Bíblia? Filipe vai lá, explica, daqui a pouco batiza. Avivamento em Samaria. E a igreja vai para Antioquia, toma conta da Europa, vai para o norte da África, vem para o Brasil. Porque a igreja, irmãos, não pode parar. Com pandemia, sem pandemia, com saúde, sem saúde, com guerra, sem guerra, igreja não pode parar. Fique de pé em nome do Senhor. Fique de pé. É um privilégio ser igreja. É um grande privilégio. Mas nós precisamos de uma liderança sadia. Nós precisamos de gente comprometida com o reino de Deus. Gente que tenha visão de céu, visão de guerra. A igreja é campo de guerra. Existem pessoas feridas, existem pessoas em processo de libertação, de conversão.
E a gente precisa entender aqueles que são chamados, vocacionados e preparar vocês. Efésios capítulo 4 diz que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, a fim de que todo o corpo cresça. Nosso papel como pastores, olha aqui, irmãos, Deus tem me inquietado com isso. Essa pós-modernidade, olha aqui para mim. Eu tenho muito tempo que eu tenho guardado isso no coração e eu nem tinha notado de falar isso, mas chegou a hora. A igreja pós-moderna procura líder, que quando você precisa, você liga, ele corre lá, entra no ringue e luta por você. Pastor, o meu líder, está tudo errado. Está tudo errado. O pastor é aquele que te prepara para você lutar as suas lutas. Pastor é aquele que te ensina a ser crente, a ter caráter, a ser fiel a Deus, a ser cheio do Espírito Santo. E quando o inimigo aparecer diante de você, é você que luta. Olha, eu sei lidar com isso, porque o meu pastor me ensinou. Diga para quem está do seu lado, irmão, pastor não é guru. Diga aí, pastor não é coach. Pastor é mestre. Pastor ensina. Mas a cruz continua sendo sua. Diga para quem está aí, fala, irmão, a cruz é sua. Não vou levar não. Eu já tenho cruz suficiente. Agora eu te ensino como ser cheio do Espírito Santo. Um Deus que faz milagre, um Deus que cura, um Deus que tem poder, um Deus que liberta, um Deus que te dá autoridade. Quando o inimigo se levantar diante de você, você não titubeia, você clama o sangue de Jesus, porque você está preparado. Feche os seus olhos. Você é um homem chamado por Deus, você é uma mulher chamada por Deus. A igreja precisa de você, meu querido. Você é a igreja. Até quando não levaremos a sério o nosso chamado? Amado Deus, eu encerro aqui esse seminário de liderança. Desperta em nós, ó Pai, esse desejo e essa necessidade de entender, igreja, Senhor, o privilégio que nós temos de participar, de amar, de cuidar uns dos outros, de fazer a diferença na eternidade de alguém, Senhor. Que a AD Campinas Trindade seja um diferencial nessa geração. Você pode levantar a sua mão, você pode levantar a sua mão. Peça a Deus para adestrar você, para te treinar, para te dar força, sabedoria. É Ele que faz isso. Haja o que houver no dia da manhã, essa igreja vai cumprir o seu papel. Nada vai parar essa igreja. Com templo, sem templo, com pandemia, sem pandemia, com guerra, sem guerra, com prosperidade, sem prosperidade, com cura de doença, sem cura de doença, nós somos igreja. Você é chamada por Deus, mulher, você é chamado por Deus, homem. Ninguém pode tomar para si esse privilégio, senão aqueles que são chamados como foi Arão. Você é chamado por Deus. Amém. Eu encerro com essa frase do John Stott, um grande homem de Deus e pastor. Você lê comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Igreja não deve ser vista como um ônibus em que o pastor dirige. Igreja é guerra, igreja é luta, igreja é cada um fazendo a sua parte, igreja é corpo, igreja é templo do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar. Eu encerro aqui então em nome de Jesus, agradecido
pelo esforço, pela dedicação, pelas leituras, pela escrita, né? Nós chegamos aqui a 46 páginas desse material escrito, que vai ficar à sua disposição. Inclusive a bibliografia que nós pesquisamos e lemos já há bastante tempo, para que possa abençoar o povo de Deus. Amém? O tempo acelera, né? Eu queria que sobrasse mais tempo, mas infelizmente o conteúdo é muito denso. E eu até comentei com a pastora Simone que precisava de mais uma aula. Falei, meu bem, não dá, 4 não dá. Eu falei 4, vamos terminar com 4, né? Mas leia depois, estude, veja as referências. Esse material vai chegar completo na sua mão.